O Flamengo, ele é favorito? Sim. Há favoritismo? Sim. Isso quer dizer, ninguém vai falar desse meio de semana também sobre uma rusguinha entre Leila e Abel? O Abel Ferreira, só ele será tricampeão da América. Isso é O Flamengo, ele cresce demais nesse momento, mas é uma decisão. A gente viu um Palmeiras até apático em alguns momentos, principalmente contra o time do Vitória. Eu transmito o que a Leila disse. A Leila foi muito bem, ela foi muito inteligente, cirúrgica. Uma final onde que tudo pode acontecer. E o Palmeiras classificou em primeiro no seu grupo, um dos melhores da competição. Então... Seja muito bem-vindo ao nosso canal e no vídeo de hoje eu trago para você o debate do jogo aberto, trazendo as principais notícias, as principais informações a respeito da grande final da Copa Libertadores da América entre Palmeiras e Flamengo. Mas antes de prosseguir com o vídeo, aproveite e deixe o seu like e se gostou do vídeo, se inscreva em nosso canal. O Flamengo saiu do Rio de Janeiro nos braços do povo. O Palmeiras teve uma saída mais discreta aqui de São Paulo, mas é um time que vem concentrado porque não jogou contra o Grêmio. Os titulares não foram a Porto Alegre, se preservaram, já estão vivendo essa decisão por mais tempo. O Flamengo ainda lançou mão de alguns titulares contra o Galo. E eu pergunto para você, Edu, se o Palmeiras vencer esta Libertadores, ganhar esta final, para você, qual será o grande mérito da campanha do Palmeiras? Eu acho que é a regularidade, Renato. Eu acho que o Palmeiras classificou em primeiro no seu grupo, um dos melhores da competição. Então, acredito que, claro, que perde uma semifinal para dar o pó de casa, a primeira derrota nessa temporada. Então, acredito que foi a regularidade. Eu acho que, e por mérito, está na final, sim. Agora, é uma final onde que tudo pode acontecer. E eu vejo assim, o Palmeiras se preparando mentalmente, porque tecnicamente, fisicamente também está bem preparado. Agora, uma final se resolve realmente, como o doutor falou, é um mental, é quem está mais tranquilo, a pessoa não querer fazer, o jogador querer fazer nada mais do que já fez até então. Então tem que ter tranquilidade, confiar no processo, confiar no trabalho, que as coisas podem acontecer da melhor forma possível. No Palmeiras se fala muito em Abel Ferreira, que é o grande protagonista, vários títulos nos últimos 5 anos, inclusive 2 Libertadores, mas quem vai entrar em campo são os atletas comandados por ele. O Palmeiras passou por uma reformulação, vários jogadores chegaram, alguns se consolidaram. Desde que a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque virou titular, o Palmeiras melhorou, só que agora chega oscilando Ulisses Costa. Eu quero saber de você aí, se a torcida do Palmeiras está confiante, qual é o detalhe que está fazendo a diferença para o Palmeiras conseguir esse título, hein? Olha, Renata, é o seguinte, eu acho que o fundamental foi o que a Leila disse. A Leila foi muito bem, ela foi muito inteligente, cirúrgica, ao dizer que não tem nada de arbitragem, não. A gente que não teve competência para ganhar o Campeonato Brasileiro. O que ela faz com isso? Ela joga uma responsabilidade em cima do Abel, que tem que tê-la, não pode ser diferente, e em cima também do elenco do time do Palmeiras. Fala, ó, eu boto fé em vocês, esquece a arbitragem, vamos jogar futebol. O equilíbrio emocional, ele é fundamental para uma decisão como essa. Você ter a cabeça no lugar, a raça, a vontade de vencer, né? O Palmeiras precisa ter isso que não teve nos últimos 5 jogos que disputou. A gente viu um Palmeiras até apático em alguns momentos, principalmente contra o time do Vitória. Eu transmiti o jogo, era assustador. O Flamengo, ele cresce demais nesse momento, mas é uma decisão. É um momento em que o torcedor do Palmeiras está muito confiante. O torcedor se baseia no último título da Libertadores do Palmeiras em cima do Flamengo. Que o Flamengo também chegou nas mesmas situações, favoritíssimo pro jogo e tal. Mas o torcedor do Flamengo não fica atrás. Ele está acreditando muito, muito, muito. Ambas as equipes, ambos os torcedores acreditam. E um detalhe que eu achei muito interessante nas conversas que eu tive aqui com eles. Eles se respeitam futebolisticamente dizendo, no campo de jogo. Por exemplo, alguns flamenguistas chegaram, pô, mas tinha que ser o Palmeiras, né, cara? É difícil o Palmeiras, é um time encardido, um time difícil. Aí o Palmeiras fala, pô, o Flamengo é muito forte, é elenco muito forte. Então existe nas pessoas que têm consciência e que amam o futebol, um respeito muito grande para essa final, para essa decisão. Será o primeiro tetra do futebol brasileiro, né, dentro da Libertadores da América. Então eu vejo assim um equilíbrio em todos os quesitos, Quando eu tive em Montevidéu, fazendo a decisão que o Palmeiras foi campeão, a torcida do Flamengo chegou em muito mais número, bem antes, né, da decisão. E aqui as coisas acontecem de uma maneira diferente. O torcedor do Palmeiras também está chegando junto, começou a chegar mais torcida. Eu acho que haverá até um equilíbrio de público aí, não tão diferente do que aquele que nós tivemos em Montevidéu. Mas é jogo, é tudo equilibrado, não tem favorito para nada, Rê.
Todo mundo fica até com receio de falar que Flamengo é favorito ou Palmeiras, porque em algum momento, já na outra decisão, o Flamengo também era apontado como favorito e acabou na prorrogação perdendo para o Palmeiras. Então, Chico, a gente já sabe do equilíbrio, da força de cada um, mas o diferencial vai ter que aparecer. Nem que essa decisão seja levada para prorrogação, pênaltis, mas alguém vai sair campeão e outro vai ter vários problemas até o final do ano. O Flamengo talvez menos porque será campeão brasileiro. E o Abel sabe que ele tem uma bala, né? Tem um tiro que precisa ser certo. Tem um alvo que é a Libertadores da América. Que tem uma representatividade, na minha opinião, claro que o ideal é ganhar os dois, né? E o Campeonato Brasileiro é super difícil, mas eu acho que tem uma representatividade maior em relação ao brasileiro, porque aí você, primeiro, é o primeiro e único, será, né? O único tetra brasileiro. O Abel Ferreira, só ele, será tricampeão da América, isso é um negócio inacreditável. Vaga na Copa Intercontinental, vaga na Copa do Mundo de Clubes, já garante vaga na próxima Copa do Mundo de Clubes com um prestígio absurdo, um investimento, né? Porque esses clubes recebem muito dinheiro para investir também para essa Copa do Mundo. Então, assim, não dá para comparar a importância hoje de uma Libertadores e de um Campeonato Brasileiro. O Abel sabe, eu concordo com o doutor, tem batido nessa tecla, que o brasileiro estava muito difícil pela vantagem conquistada pelo Flamengo. E ele entendeu. E aí eu acho que essa é o X da questão. Ele entendeu que o seu elenco não estava bem. O seu elenco não estava legal, não é normal o que aconteceu. 5 partidas sem ganhar, 3 jogos sem fazer um gol, aí vai pro Grêmio lá, 3, 4 dias. Ele citou muito que os europeus falavam com ele. Vocês têm uma decisão continental no final de semana e vai ter jogo no meio da semana. Ou seja, ele entendeu que, não, essa semana eu preciso bloquear, isolar os caras. E depois de tudo que você falou, Chiquito, você acha que o Flamengo vai abraçar só o Brasileirão? Não, depois de tudo isso que você falou aí. Mas vamos lá, né? O Flamengo, ele está, de uma forma até inconsciente, com uma atenção um pouco dividida. Ele sabe que ele precisa agora vencer o Ceará, e vai vencer, imagino eu, na semana que vem, para confirmar o título brasileiro, que está encaminhado. Sim. Mas eles têm uma ideia, obviamente, de ganhar os 2 títulos, é claro. O Flamengo, gente, o Flamengo é um baita time, está super mobilizado, fez o Aeroflá, a torcida tá junto, isso é inegável. Agora, eu preciso analisar os 2 times. Eu não posso dar o Palmeiras como morto por uma sequência recente e ruim, até pela campanha que o Palmeiras fez na Libertadores. Gente, os caras reverteram um 3-0 da LDU da maneira como foi. Vocês acham que isso... Qual é o combustível disso para uma decisão? Mas agora é um campo neutro, não tem mais Maracanã e nem Allianz Parque na parada. Tá 0-0. Tá 0-0 e é um jogo só. O jogo começa é um jogo só, não tem... É incrível que o jogo começa 0-0. Não tá, Capela. Tem 2 títulos. Pra mim tá 1-0 Flamengo Ele já tem 2. O Corinthians só tem 1. E tem Mundial 2 também. 2 Mundial. O Palmeiras tem 1. Eu acho engraçado uma coisa. Será que tá 0-0 mesmo? Pra você que tá aí em casa, pra você pensar. Porque se você for analisar, todo mundo fala sobre o jogo mental. O jogo mental daqui, é o psicológico daqui, que isso aqui é bonito, o aspecto parará. André Pirlo diz, futebol se joga com a cabeça, os pés são apenas instrumentos. Perfeito. Mas vocês batem tanto na questão do jogo mental, ninguém vai falar desse meio de semana também sobre uma rusguinha entre ele e Abel? Você quer que eu tô ou vocês vão normalizar? Olha o que ele fez. O Abel dá um depoimento falando que perdeu o campeonato por causa dos outros. A Leila ontem, brilhante. Parabéns, Leila. Parabéns. Você representa realmente. Que dirigente que é. Que pena que ninguém praticamente é como você no futebol brasileiro. Obrigada. Nada. E a Leila, ela pega e fala justamente isso. Nós perdemos porque nós somos incompetentes. Ponto. E mesmo assim ela diz que vai manter o Abel. Então, na questão... mesmo assim ela diz que vai manter o Abel. Porque ela também tá desesperada. Porque ela sabe que se ela perder o Abel, ela perde um baita de um escudo. Voltando aqui, o negócio é o seguinte. Aspecto mental por aspecto mental, hoje quem chega melhor preparado, quem que é? É o Palmeiras que abandonou o Campeonato Brasileiro ou é o Flamengo? Tá bom. O Flamengo, ele é favorito? Sim. Há favoritismo? Sim. Isso quer dizer que o Flamengo vai ganhar? Não. Pra mim, hoje é 60-40 pro Flamengo vencer o título. Com certeza o Vitor Roque vai entrar em campo pensando, nossa, a Leila falou do Abel, meu Deus, eu não vou fazer gol por isso. Não, tá lá no placar 0-0, mas o Flamengo mentou. Mas a Leila foi contra o Abel. Para, gente. Vocês são contraditórios, né? Não é porque vocês falam de aspecto mental pra caramba. Quando a gente analisa que a Leila não concordou com o Abel, tá tudo certo. Nós estamos falando só do placar, se tá 0-0. É até clichê falar isso. São os 2 grandes clubes por conta de gestão, por conta de tudo que fizeram nos últimos 10 anos. Não é uma final só de agora, nos últimos 10 anos. Se realmente o Palmeiras tá com o Abel, é esses 5 anos, desde 2020 tá com o Abel. Você realmente acha que esse fator externo, que nunca entrou em campo no Palmeiras, vai entrar numa final de Libertadores? Não sei. A chance é 0. A crise no Palmeiras sempre é externa, nunca é interna.
Quando, nossa, tá Não todo é mundo crise ali. interna, o Palmeiras não tá com crise Interna, técnica não é hoje. interna. Você O acha que Palmeiras os não tá em caras crise no campo, você não tá assistindo o Palmeiras jogar. Mas você acha que tá em 5 crise? jogos sem ganhar nada, Mas, entregou o brasileiro, não tá Capela, jogando nada Mas de futebol. por coincidência, tá brincando. nas 2 Libertadores que ele ganhou com o Abel, sempre chegou mal, com resultados ruins acumulados antes da decisão da Libertadores. Mas 3 vezes deu crise em campo do Palmeiras. Coincidência ou não, depois que o Palmeiras só tá jogando mal depois que classificou pra final. Coincidência ou não, nunca ganhou o Mundial. Pelo menos já tá na final, então o pessoal E abandonou o brasileiro, que você chama legal. Ó, então eu já vou tirar a dúvida. Leila Pereira, o que você acha dessa opinião do Capelão? Sabe o que muda na minha vida? Zero. Pô, te elogiei, tia Leila. Me ajuda. Everton Guimarães, realmente, eu só fico pensando o seguinte, o lado vitorioso vai extrapolar, comemorar, uma loucura, vai pensar já no Interclubes, o lado perdedor, vai ser difícil fechar essa ferida tão rápido, hein? Vai, Renata, vai ser difícil. Para mim, a maior decisão da história da Copa Libertadores não é entre brasileiros coisa nenhuma. A maior decisão da história da Libertadores, né? Você pegar o número de jogadores, já falei isso aqui, selecionáveis, os orçamentos dos clubes, nunca se despejou tanto dinheiro nos 2 clubes como agora, né? A capacidade dos treinadores, embora o Felipe Luiz ainda esteja no período de construção, e eu acho que vai ser um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, aliás, quiçá do futebol mundial, ele tem condição para isso, porque ele é muito jovem, mas é importante destacar. Eu acho que o Flamengo chega para essa decisão com um ligeiro favoritismo. O Flamengo tem mais jogadores decisivos, né, do que o Palmeiras. O elenco do Flamengo só basta olhar para o banco, né? O que o Felipe Luiz tem no banco e o que o Abel tem no banco. O Abel sabe disso. Só que se nós puxarmos para o lado do banco de reservas, mas falando de treinador, o Palmeiras tem um super treinador. Que sabe desviar foco, né? Mas que errou quando entregou o Campeonato Brasileiro, entregou cedo demais, mas talvez ele tenha feito isso. Falar que entregar também eu acho que é um pouco forte, mas que desistiu um pouco cedo demais do Campeonato Brasileiro, mas talvez para voltar o foco todo para a final. Ninguém pode dispensar, Renata, a capacidade do Abel de mobilizar esse elenco aí. Então, eu, sinceramente, acho que o Flamengo tem um ligeiro favoritismo, mas meu palpite sai amanhã. Você viu aí o debate do Jogo Aberto falando a respeito dessa grande decisão entre Palmeiras e Flamengo. E na sua opinião, quem é que você acha que deverá ou que vai ganhar a Copa Libertadores da América? O Flamengo de Felipe Luiz ou o Palmeiras de Abel Ferreira, que está altamente preparado para esta decisão? Deixe um comentário, deixe o seu like e se inscreva em nossa página.